Quase todo mundo da casa, né? Mas é sempre bom revê-los, falar novamente, né, Arthur? Estás aí no cantinho? Não quisesse ficar na frente hoje? Tá com frio? Tem um jovem aqui também, é novo, recém-chegado. Alguns não participaram do treinamento ainda, né? Karen, Samanta, legal, Nil. Bom, como a Marina já falou, tá bom aqui? Tá. A ideia é que vai ser lançado de fato um Instituto AVA, né? Para mim nos últimos tempos é um caminho do meu propósito de vida hoje, é uma consequência do meu propósito, então vai ser o início de uma nova fase, pelo menos para mim, né? E essa atuação que descola um pouco aí da atuação que eu tive até hoje, fui estudar mentalidade, fui parar em mentalidade, em emoções, enfim, uma série de conteúdos, estudando para desenvolver vendas, né? E aí não voltei mais. Então, acabou que fui atraído aí para um novo cenário de vida. E o Instituto é a consolidação, né, desse propósito, desse projeto, né? E vai ter uma série de ações, de desenvolvimento que a gente vai falar ao longo do dia e da noite, e principalmente no dia 23, que vai ser a inauguração, né, de fato, do Instituto. Mas hoje, como a gente já tinha marcado a palestra, né, no dia 9, que era hoje, e acabamos trocando no dia 23 por conta de questão do Rio Grande do Sul, questão de, né, várias coisas influenciaram. Eu já vinha conversando com a Mari e com outras pessoas sobre fazer uma nova turma da mentoria, né, que eu já fiz 2 turmas anteriores, por saber da necessidade, saber que é muito importante, e já ter gente nova que não participou da outra, né. Então a gente manteve a data. Hoje eu vou passar, na verdade, uma amostra do que é o conteúdo que seria da mentoria. A única diferença é que aquele formato, né, que alguns aqui participaram da mentoria, ele vai mudar um pouco agora no Instituto, né? Quem participou aqui sabe que a gente teve uma parte teórica e já era para ter começado uma parte prática, né? E a gente vai começar em breve. Mas toda aquela parte teórica ela vai estar como treinamento dentro do Instituto, né? E a parte prática, de fato, vai ser a mentoria. Mas isso a gente conversa com mais detalhes depois. Bom, meu amigo Leandro, fica à vontade. Então, hoje, eu vou passar, de fato, uma amostra, né? Uma amostra do que vai ser esses treinamentos, né? Os assuntos que a gente vai abordar nesses treinamentos do Instituto, certo? E o conteúdo dentro do Instituto, que é o da mentoria, é o Mente Próspera, Vida Próspera. Mas antes, me apresentar para alguns que não me conhecem, principalmente essa questão das referências que eu uso, né, para esse conteúdo, né? Hoje faz aproximadamente 3 anos estou imergindo nesse conteúdo, mas algumas formações que foram importantes aí nessa jornada, né? Um Sales Club lá em São Paulo, Maestria Mental do Jacob, formação com Lucas Naves em PNL em Vendas, Cláudio Lara, que indico para muita gente, para quem trabalha com vendas, né? E o Cérebro de Alta Performance do André Davin. E alguns livros aqui também que não faz sentido citar, mas tem bastante coisa aí. Quem quiser esse conteúdo, obviamente, vamos passar e serve de referência para entender como eles estão entreligados, né? Todos eles, né? E cito como, obviamente, a Bíblia Sagrada como uma grande referência, mas alguns aqui, esse último principalmente, 7 Hábitos, Bob Proctor, Toda Mudança, enfim, a gente vai passar esse conteúdo para todo mundo ali depois, né? Mas enfim, gente, o Instituto então é isso, é um projeto de desenvolvimento de pessoas, né? É um propósito pessoal que com certeza não é só meu, a gente já acabou se descobrindo, a Mari, todo mundo conhece, a gente em conversas descobriu que tinha
as mesmas vontades de trabalhar com isso. Ela já trabalhou como mentora um tempo atrás. A Alissa não pode estar hoje aqui porque o Moisés deixou ela em casa com o filho. Depois tu vai... Tem um preço isso, né? Mas ela também está bem engajada, está com a gente no Instituto. Ela participou da primeira mentoria. A minha esposa, obviamente, que também está se transformando aí numa mentora, uma professora. Lendo. Mas a ideia do Instituto é essa, é de a gente... Vou falar muito sobre isso hoje, mas plantar sementes de transformação, porque, como eu já falei em outros treinamentos aqui para o nosso pessoal interno, né, não faz sentido a gente só falar do lado profissional e desenvolvimento e venda, e se a gente não olhar e não tiver como base o desenvolvimento da pessoa, né? E isso envolve muita coisa, né? Não é só o retorno financeiro, não é só o sucesso em vendas, não é só a prosperidade, de certa forma, que a gente deve buscar, até porque é o caminho errado, né? Ela tem que ser a consequência, né? Então é essa visão que a gente tem hoje, não é uma visão única minha, é uma visão de grupo mesmo, mas eu que vou encabeçar o Instituto e com certeza todos estão convidados a participar. Gente, qualquer dúvida, levante a mão, perguntem, mesmo com vergonha. O Arthur sempre pergunta, não tem vergonha. Qualquer coisa, passa a pergunta para ele que ele faz. Isso, ele levanta e faz. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive dúvidas e nunca perguntei. Eu nunca perguntei nada durante a minha vida acadêmica no colégio. E a dúvida não solucionada, ela não é solucionada, né? E a parte de comunicação, que eu não vou entrar agora aqui, tudo que eu vou falar, cada um de vocês vai entender de uma forma. Ninguém vai entender igual o que eu estou falando. Por quê? Porque a leitura é feita com base em quem cada um é, né? Então faz todo sentido a pessoa perguntar por quê. Parece idiota, será? Ou será que eu deveria já saber sobre isso? Não. Não faz sentido achar isso, porque cada um vai ter uma interpretação. E eu não tenho como saber o que vocês estão entendendo do que eu vou falar. Eu poderia fazer perguntas, eu deveria fazer perguntas para entender isso, mas não é o caso aqui. Então, façam perguntas. Façam perguntas mesmo, podem interromper. Bom, vamos lá, para o conteúdo então. Mente próspera, vida próspera. Pô, garrafinha do café, né? Deixa a garrafinha aqui. Não vai acabar a voz. Não, aqui tá bom. O pessoal gaúcho faz as coisas tomando chima, né? Que é no... Mente próspera, vida próspera. Vamos lá então, gente. Você tem uma vida próspera? Quem acha que tem uma vida próspera? Pode levantar a mão. Tem uma vida próspera? Que deu 30%, não deu 30%. Mais ninguém tem uma vida próspera? Sim. O medo é perguntar e você perguntar por quê. A questão não é essa, a questão é por quê. Não, é o que tu entende de vida próspera, saber se tens ou não tens. Se não vai ter pergunta, a gente pergunta. Só voltando um slide, esse título, ele faz um bom tempo que eu criei ele e fez todo sentido para mim, porque geralmente a gente busca uma vida próspera, né? Claro que cabe aqui o entendimento, o conceito do que é uma vida próspera, mas as pessoas geralmente buscam uma vida próspera, ou acham que tem, ou estão buscando ela. Mente próspera, vida próspera é uma condicionante. Para ter uma vida próspera, eu tenho que ter uma mente próspera, né? Então, quem tem uma vida próspera? Alguns levantaram a mão. E quem tem uma mente próspera? 4, 5. Pô, tá tímida aí essa mão aí atrás?
Teve gente que levantou a mão que tem uma vida próspera, mas que não levantou que tem uma mente próspera. Pelo menos ninguém levantou a mão que tem uma mente próspera e que não tinha uma vida próspera, né? Gente, não existe vida próspera sem uma mente próspera. Não tem como. Não sei ainda o que vocês pensam sobre o que é uma vida próspera. Conceito de vida próspera, né? Só que não tem como ter uma vida próspera sem ter a mente próspera, porque a percepção da vida não seria próspera, não seria de prosperidade. Tem muitas pessoas trazendo para um lado, né, que é muito comum as pessoas associarem prosperidade à riqueza financeira. Tem muita gente com muito dinheiro, mas que não é próspero. Não tem uma mente próspera. Não tem paz, não tem alegria. Então, elas não têm uma relação direta. Se eu tenho dinheiro, eu tenho a mente próspera, eu tenho prosperidade. Não. Não tem essa relação direta. Tem muita gente que não tem muitos recursos financeiros e tem uma vida próspera e tem uma mente próspera. É totalmente relativo. Como quase tudo, né? É relativo. Então, existe uma ligação direta entre mente próspera e vida próspera. O que é a mente próspera? É uma percepção interna sobre a prosperidade. E a vida próspera é a projeção, aqui é externa. O pessoal do marketing aí trocou uma palavra aí. Ficou claro isso aqui? A vida próspera é uma projeção externa, é a vida que eu tenho. É aquilo que acontece na minha vida, o que eu vivo. Saúde, família, moradia, o que eu faço, momentos felizes, recursos financeiros. Só que tudo isso precisa de uma percepção interna de que isso aqui é próspero. Por isso que se a gente não tiver a mente próspera para perceber prosperidade na vida, a gente pode ter o que for e vai continuar achando que não é próspero. E de fato não é. Não vive em prosperidade, né? É uma relação de causa e consequência. Se eu tenho uma mente próspera, eu crio, enxergo e faço coisas prósperas. Eu tenho uma vida próspera. Causa e consequência. E trazendo um conceito lá dos 7 hábitos do livro ali, e eu venho falando bastante sobre isso, a capacidade produtiva é a nossa mente próspera. E o produto, que é o resultado, é uma vida próspera. Já falei bastante sobre isso em outros treinamentos, né? E isso vem me chamando muita atenção, porque no próprio livro ele fala ali, o autor, né, o Stephen Covey, que ele diz que essa relação, que ele chama de equação, ela é utilizada em quase tudo na nossa vida. Relacionamento pessoal. O que é a capacidade produtiva? Como que eu me preparo e faço e construo o meu relacionamento antes de me relacionar com alguém? Qual é o produto, a consequência disso? É o relacionamento em si. Trazendo para a venda que, mesmo quem não é daqui interno hoje, também trabalha com venda. No final das contas, todo mundo vende, né? O que é a capacidade produtiva? É a minha capacidade de vender. Qual é o resultado? A venda. Como que eu aumento a venda? Aumentando a minha capacidade produtiva. Melhorando cada vez mais aquilo que eu faço que resulta em venda. O que o dinheiro é na vida das pessoas? É o objetivo? Não deveria. Ele é consequência. Quando a gente está focado e buscando só o dinheiro, a gente está não focado ao mesmo tempo em ser muito bom em gerar dinheiro. Porque o dinheiro é uma mera consequência de valor percebido por alguém, de valor agregado, de valor gerado, capacidade produtiva. Então, realmente, essa equação aqui, ela se encaixa, até agora, em tudo que eu analisei, eu consegui encaixar, que ele chama de CP e P, né? Capacidade produtiva e produto. Até no livro lá, ele dá esse exemplo como a galinha dos ovos de ouro. Acho que todo mundo conhece essa história, né? A galinha era a capacidade produtiva. E o ovo de ouro, era o produto. Quando o dono se deixou influenciar pela ganância, por querer mais, ele matou a galinha para pegar todos os ovos que tinham lá dentro. E aí ele descobriu
que ele matou a galinha dos ovos de ouro. O que ele fez? Ele matou a capacidade produtiva. Parou de produzir. Mas ele faz uma relação direta também com capacidade produtiva com máquinas, por exemplo. E eu sempre uso esse exemplo, que eu já tive uma fábrica de biscoito de polvilho. A Marina adorava essa época, que eu chegava em casa com cheiro de polvilho. O carro tinha cheiro de polvilho, né? Andava com um pacotinho de rosquinha dentro. Mas eu falo, usando esse exemplo, que eu tinha uma capacidade produtiva na fábrica de 2.000 pacotes por dia. Era, no melhor dos cenários, começando no horário, tudo dando certo, terminando no horário de trabalho, produzia 2.000 pacotes. Não adianta eu, porque estou precisando de dinheiro, vou lá vender 2.500 pacotes. Pô, agora vai, vendi 2.500. Eu só vou produzir 2.000. Não vou entregar os 500 a mais. Não adianta eu focar no produto se a minha capacidade produtiva não aumentar. E não adianta eu comprar um monte de máquina e botar dentro da fábrica para produzir 3.000 e vender só 1.000. Eles têm que estar em equilíbrio. É um equilíbrio, uma crescente equilibrado. É isso que a gente aumenta o resultado. Se desenvolver um e não desenvolver o outro, a gente está em desequilíbrio. E isso serve para tudo. Alguma dúvida? Está quieto hoje, Arthur? Não estás concentrado aqui, Arthur. Mas vamos lá, gente. Mas o que é prosperidade? Quem se arrisca aí? Teve gente que levantou a mão que tinha uma vida próspera. Acho que é o equilíbrio entre a mente, espírito e corpo físico. Para mim, Certo. os pilares tende a ter esse equilíbrio entre os três pilares tende a ser uma vida próspera. Bom. Quem mais que levantou a mão aí que tinha uma vida próspera? Não era pegadinha, gente, mas... Gente, conceito de prosperidade, como quase todos os conceitos subjetivos, né? Eles são variados, são relativos. Muito bom, Leandro. Concordo plenamente desse equilíbrio, até porque, no final das contas, os três são a composição de uma coisa só. Mas a prosperidade, a gente tem que descobrir o que é. Cada um tem que descobrir, porque não tem como ter uma vida próspera sem saber o que é prosperidade. Não tem como ter uma mente próspera sem saber o que é prosperidade. Ah, é prosperidade para mim. Ok? Tem que ter um conceito. Tem que ter um norte, né? Um esclarecimento. Por que eu estou falando isso? Porque o ser humano é um ser, na sua maior parte, na maioria das pessoas, e não sou eu que digo isso, o mais esperto que o diabo fala muito disso. De outras formas, mas resumindo, é um ser não analítico. Ele é automático, ele segue uma programação. E ao não ser analítico, a gente não para pensar nas coisas, não para pensar nos conceitos, não para pensar no que é, o que não é, por que é, no que eu acredito, por que eu acredito, no que eu não acredito, por que eu não acredito. A gente simplesmente segue fluxo. Aí indico outro livro do Jacob ali, o Poder e Manipulação, que fala muito sobre isso. O que é o efeito manada, né? Por que a maioria das pessoas vira a manada? Porque pensar e desenvolver e ser analítico dá trabalho. Mais fácil, é muito mais fácil seguir o fluxo. Nisso a gente cria uma necessidade até emocional de ter líder. Por isso que a gente segue tendências, a gente segue líderes, a gente segue tantas coisas. Porque é mais fácil. Não sendo analítico, a gente é mais emocional. Seria... Também. A gente tem uma programação, segue ela e a emoção faz parte dessa atuação automática. Né? Vamos chegar lá. Mas é isso. Eu não vou dizer o que é prosperidade, porque isso é relativo, mas é conteúdo que a gente vai desenvolver bastante para frente. Mas é mais para a gente ter uma percepção de que eu falei sobre mente próspera e vida próspera. A gente pensa, eu tenho uma vida próspera. Mas o que é prosperidade? E o que é vida? Quem diz que tem uma vida próspera também sabe o que é vida. Ou não?
A vida é fácil, né? Todo mundo sabe o que é vida. Né? Ninguém vai dizer o que é vida. Algo tão fácil, gente. É simples. Presente de Deus. O que mais? Os que têm ela próspera aí. A vida é o que estamos vivendo, né? É a vida. Eu tenho uma vida, eu tenho uma vida cada. Não sei se é tão complexo eu explicar, mas. Respirar, é acordar, é viver, é uma vida. Cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua especificidade, vai passando o dia, vai viver. Quem mais? Sobre servir ao outro. Certo. Tu, Milene, que estás aí rindo. O que o Elton fala sobre isso? Ah, eu sabia! É bem complexo. Isso é uma conversa por algumas horas. Mas a vida, ela vai muito além de ser um presente de Deus. Claro que cada um tem a sua, porém a gente precisa linkar um pouquinho a vida, a prosperidade, e tudo isso acontece de percepções, decisões e ações. Vou pegar esse conteúdo ali para dar uma olhada antes. Né? Não! Gente. Estou estudando loucamente. Ela está estudando um concorrente aí, um tal de Elton Euler aí. Tem gente fazendo mandicadu aqui, tô sabendo. Eu estou no GPS. Gente, a vida, também não vou entrar no conceito do que é. Mais para frente vamos falar um pouco. Só que, o que eu quero trazer com essas perguntas? É despertar, ou tentar despertar, né, provocar o pensamento de que a gente não para pensar sobre certas coisas. Porque eu tenho certeza que não tem um conceito formado na cabeça, talvez, da maioria, e não tinha na minha também até muito pouco tempo atrás, do que é vida. Só que a gente vive, né? Parte-se desse princípio. Estou vivo, né? O Macari falou, eu estou respirando, estou vivo. Sim, a gente parte desse princípio, é um presente de Deus. Ok, mas o que ela é? Até onde vai? Qual é a composição? O que decorre disso? E a gente não para pensar. Só que nós temos ela e vivemos ela todos os dias. E aí a parte mais complexa, provavelmente, ou não, e o que é e como funciona a mente. Mente próspera, vida próspera. O que é prosperidade? O que é vida? E a mente? Claro que aqui, pegando o gancho lá do início, levando em consideração que para ter uma vida próspera, a gente tem que ter uma mente próspera. Mas o que é a mente? Como é que funciona? André, a mente é fácil, é o meu pensamento. 70 mil por dia. Exato. E a mente é boa, porque eu penso o tempo todo. A mente é o jardim. É como se fosse, assim. Você precisa cuidar da tua mente, porque a tua mente, ela... Mas o que é a mente? Tem que cuidar, perfeito. Um dos maiores problemas hoje na humanidade, com certeza, são problemas mentais, de saúde mental, né? Ou da falta de saúde mental, né? Então, fala, Eric, estás louco para falar aí? E hoje o Ouvir. aprender. Ninguém tem uma ideia do que seja uma mente? Funcionamento cerebral. Certo? Acaba sendo operada ali, né? Mais ninguém? Todo mundo tem uma, né?
E ela está funcionando aí a todo vapor. Dizendo um monte de coisa para vocês, enquanto vocês não dizem nada. Mas ela está aí. Vocês só não estão transformando em palavras e botando para fora, mas ela está aí funcionando. Inclusive, alguns saem daqui, depois voltam. Lembra de alguma coisa? Vai, volta. Isso é tudo atividade mental. A vida que nós temos, os nossos resultados, né, são consequências diretas das nossas decisões. Ou seja, voltando um pouquinho, se a gente não sabe como funciona a mente, nem o que é, como que a gente vai ter uma mente próspera para ter uma vida próspera? A gente tem que saber o que é prosperidade, tem que saber o que é vida. Mas se a condicionante é que a mente próspera gera uma vida próspera, a gente não tem como conduzir uma vida em prosperidade sem conhecer a mente. Eu costumo dizer que a gente não controla aquilo que a gente não conhece. Faz sentido? Mas a gente depende dela para tudo. Todos estão aqui por causa da mente. Porque receberam uma informação, absorveram ela, avaliaram que se queriam vir ou não. Alguns vieram porque tinha que vir. Mesmo assim, foi uma conclusão mental, né, de que eu tenho que ir, porque o André disse que era para ir. Quer dizer, a gente enche a palestra. É bom dar palestra para dentro da empresa, que é isso, né, que a gente tem garantia que tem público, né? Mas tudo isso é atividade mental. A gente está aqui por causa da mente, a gente vive por causa da mente, a gente acorda por causa da atividade mental. Tudo é coordenado, de certa forma, pela atividade mental. A mente seria o nosso diálogo, da forma que nós falamos, o nosso diálogo interno? Também. Também. Não é física, né? Não é física, não é palpável, a gente não enxerga, a gente acaba não conseguindo definir, né? Agora não sei como funciona. Mas tudo funciona através da mente. Né? Todas as decisões que a gente toma, né? A mente está sempre trabalhando. Sim, não. Vou, não vou. Faço, não faço. Nem sempre a nosso favor. Nem sempre. Normalmente sabotando, de alguma forma. Todas as ações são reflexos da mente. São reflexos e o resultado também é nela. Bom, gente, isso a gente talvez tenha conteúdo para alguns anos falando sobre isso. Mas o ponto é, né, não entrando aí no detalhe de conceito, de entendimento, tem sentido, obviamente, o que vocês falaram, mas o ponto é, a gente não conhece a mente. E a gente vive a partir dela. Se a gente não conhece, a gente não domina. Se não domina, a gente é dominado. Nossos pensamentos são dominados. A gente não tem poder, às vezes, sobre ele. Então, dando sequência, a vida que nós temos, os nossos resultados, né, são consequências diretas, o Tom Ash ali, eu vou falar para a produção, das nossas decisões. Aqui eu boto entre parênteses, autorresponsabilidade versus vitimismo. Por que eu botei isso? Porque, infelizmente, é muito comum na nossa vida a gente se responsabilizar só pelo que deu certo. Eu fiz isso e deu certo. Deu errado? Também, né? O meu chefe lá fez isso, ou o governo, ou estava chovendo, por isso que eu não fui na academia. Enfim, é muito comum a gente terceirizar a culpa da nossa falta de resultado ou de resultado ruim. Isso é automático, isso é muito comum. Só que isso é uma esfera, é um ambiente de vitimismo, porque eu sou vítima de alguém, de algo, de uma circunstância. Isso é confortável porque dá muito trabalho assumir o resultado negativo, dá muito trabalho assumir que tudo é por minha conta, responsabilidade minha. Algo que é muito difícil hoje encontrar são pessoas com alto senso de autorresponsabilidade. O que deu certo fui eu, o que deu errado fui eu. Isso é muito difícil. E às vezes dói. Geralmente dói. Só que, né, pegando o gancho de novo,
A vida que tem é resultado das nossas decisões. Tomamos decisões diárias, muitas, centenas, talvez milhares de decisões. Vir foi uma decisão. Só que essas decisões que a gente toma diariamente, elas são diretamente influenciadas por nossas emoções. Como assim, André? O que a minha emoção, está lá quietinha, tem a ver com isso? Tudo que a gente faz ou deixa de fazer é influenciado por emoção. Quando eu comecei a estudar mentalidade, eu tinha talvez um senso de racionalidade muito alto. Fui chamado algumas vezes pela minha esposa de robô, de gelo, de não tinha emoção, né, amor? Talvez ainda chame um pouco assim, mas ela só não fala mais. Mas eu, até então, achava que não, mas, cara, racionalizando tudo, tira a emoção, controla a emoção, eu vou ter condições de resolver melhor as coisas. E eu fui estudar vendas e, para quem está mais tempo aqui, acho que todo mundo é novo aqui, não tem mais ninguém aqui daquele tempo, só eu, ficando velho. Eu fui, de certa forma, me conduzindo a achar que a venda, principalmente a venda do nosso tipo de produto, produto imobiliário, né? Como envolve uma decisão, às vezes, difícil, às vezes uma decisão da vida da pessoa, eu fui influenciado a achar que ela tem que ser racional. Por quê? Porque a emoção ele pode ser impossível ele tomar uma decisão errada. Não, traz ele para o racional. Sai da esfera emocional, que aí ele vai entender, tu vai ter a oportunidade de mostrar como esse negócio é muito bom. E ele não pode errar, ele não pode tomar uma decisão errada e no outro dia me arrepender. A gente está falando de 400, 500 mil, 1 milhão. Então, por um certo tempo, eu achei que era dessa forma que nós íamos se desenvolver em venda, trazendo para o racional. E no racional a gente entra com muita informação relevante. Nossa, a pessoa vai concluir que faz muito sentido fazer esse investimento. Só que toda decisão de fazer o investimento, ela tem que ter uma vontade anterior. A própria vontade de comprar. Eu posso concluir racionalmente que o negócio é bom, mas eu tenho que ter a vontade de fazer isso. Senão, eu não tenho vontade de fazer o investimento, mesmo ele sendo bom. Até em Joinville, lá com aquele Yuri Utida, talvez alguém conheça num evento lá, ele palestrou sobre neurovendas, né? E falou muito sobre isso, né? E aí me deu um estalo óbvio. Toda decisão, e eu já estava estudando isso, né? Sobre resultado, comportamento, decisões que são orientadas por emoções, tudo tem uma emoção anterior. A vontade de fazer. Então, tudo que a gente decide durante o nosso dia tem uma vontade anterior, tem uma emoção, tem um sentimento, tem um gatilho emocional. A gente se irrita e toma decisão, a gente fica triste e toma decisão, a gente fica depressivo, toma decisão. Ansioso, eu não vou falar porque ninguém é ansioso, não tem ansiedade, então não precisa falar, né? Ansiedade nós estamos livres, né? Ansiedade free. A ansiedade é a mais comum das emoções negativas. E ela é uma anomalia. Como toda emoção negativa é uma anomalia. Nós não fomos feitos para ter emoção negativa. Só que tudo isso nos influencia a tomar a decisão. A gente fala com alguém, se a gente está emocionado, irritado, a gente fala de um jeito. Se a gente está calmo, vai falar de outro jeito. Está depressivo, vai falar de outro jeito. Tudo tem influência emocional, só que a gente não percebe isso. A gente simplesmente faz. Então tenham plena certeza que toda decisão tem uma emoção impulsionando a essa ação. E por último, agora falando sobre vendas, já que eu falei anteriormente sobre a racionalidade, hoje o nosso entendimento sobre vendas é: achem a emoção original. O que significa isso? Talvez o Demateu já deva ter falado hoje de manhã sobre isso, ou não. Toda decisão de compra, o interesse de compra, alguém veio comprar alguma coisa. Ele quer 3 dormitórios aqui, ali, característica. Por quê? Porque ele vai se aposentar.
Ah, achei, descobriu por que ele quer. Ele vai se aposentar e quer vir morar aqui. Mas por que ele quer vir morar aqui? Porque vai se aposentar. Mas por que ao se aposentar ele quer vir morar aqui? Tem mais uma camada. Por que não vai se aposentar e vai morar no Nordeste? Ah, porque aqui tem praia. Por que essa praia? Às vezes tu vai descobrir que o antepassado dele morou aqui. Ou que outra coisa aconteceu. Existe uma motivação original, a primeira, que a gente não chega lá. Só que quando a gente chega lá, descobre qual é, todo o resto parte dessa emoção original. Quando a gente se conecta com ela, é muito fácil o cliente responder quando a gente já mandou as informações. Porque geralmente ele para, né? Porque a gente não chegou na emoção original. Por que se a minha emoção não é um apartamento 3 quartos, por que eu quero ficar conversando com alguém que está falando sobre um apartamento 3 quartos? Eu quero falar sobre a dificuldade que eu tive na vida, trabalhei tanto e ao me aposentar eu vou sair do mercado que eu trabalhei a vida inteira. Porque todo dono de mercado, qual é o objetivo dele? Eu sei porque eu já tive padaria. É sair do mercado. É o dia de sair do mercado. E faz parte. Eu tive padaria. E eu saí. Porque eu fali. Eu fui obrigado a sair. Então faz parte. Só que existe essa emoção original. E às vezes geralmente a gente trata sempre, atende as pessoas, isso em todos os setores, não só no nosso, de forma superficial. Quando a gente dominar isso, a taxa de conversão vai ser maravilhosa. Mas vamos seguir. Alguma dúvida? Eu tenho que fazer um paralelo aqui, porque agora fui obrigado a tomar água. Que eu, até então, dava meus treinamentos, a mentoria, tudo sozinho. Aí, não, vou montar um instituto. Nossa, meu projeto. Aí eu convidei para participar comigo, que já estão junto comigo. Uma grávida, uma advogada e uma esposa. Cara, eu não mando mais nada, né? Já tem luz aqui, eu tenho que tomar água, já mudaram as datas, o formato, eu não mando mais nada. Vamos lá, gente. E as nossas emoções? Alguém acha que não tem emoção? Todo mundo percebe que tem emoção? Só uma pergunta séria. Porque emoção não é só raiva, não é só ódio, né? Não é só aquela a ansiedade que alguns não compreendem às vezes. Não é só aquela inveja do amiguinho que vendeu. Não é só isso. São inúmeras as emoções que a gente tem. E a gente é conduzido diariamente por elas. Passem a perceber isso. Como diz o Jacob, né? Te desconecta e te observa. Mas seguindo, as nossas emoções são consequências dos nossos pensamentos, conceitos mentais, sistema de crenças, memórias, etc. Toda a nossa programação, entre parênteses, mentalidade. O que é isso? Nós fomos formados ao longo da nossa vida. Nascemos, fomos crescendo, tivemos influência genética, depois do pai, da mãe, da convivência na infância, e foi vindo, né? Colégio, amigos, mídia. Tudo isso foi formando. Como é que se forma isso? As influências, né? A genética e depois as influências do próprio meio. Não é à toa que tem tanto ditado, né? Dizem com quem tu andas, direi quem tu és. A média das 5 pessoas que tu mais convive. São coisas relativas, mas fazem sentido. Realmente é isso. Por quê? Porque a gente vai sendo moldado, influenciado, construído ao longo da vida. Vai sendo modulado, né? Ao longo da vida. E chegamos até aqui. Cada um com uma programação diferente. Cada um com uma verdade diferente, verdades diferentes, conceitos diferentes, memórias diferentes, tudo diferente. Eu costumo dizer que o passado de cada um só está dentro da sua própria mente. Porque eu não sei absolutamente ou quase nada do passado do Jonathan, por exemplo. Ele não existe para mim. Coisas que aconteceram na vida dele até aqui, eu não sei e não tenho como saber, não está aqui. Ele não existe para mim. Como não tem como voltar lá e descobrir o que ele fez, como que foi, eu não tenho acesso a isso. Só está dentro dele. Só que a gente
é influenciado por ele. Está só dentro da nossa memória, mas a gente sofre influência direta dele, de várias formas. Então, todo esse sistema de crença, o que é um sistema de crenças? Até esse dia a gente estava conversando, né, o Leandro, que ele faz live toda segunda e sexta, e estava falando sobre crenças limitantes. Eu estava brincando com ele, né? Toda crença é limitante. Por que toda crença é limitante? Porque ao acreditar em algo, eu não acredito em outra coisa. E eu não tenho como migrar disso para aquilo se eu não deixar de acreditar nisso. Por isso que o Jacob fala muito nisso, né? A atrofia do conhecimento. O que é? Toda crença, ela me limita a acreditar em outra coisa. Então, quando eu me identifico com aquilo que eu sei, com a minha verdade, eu estou impedido de acreditar em outra coisa. Isso impede que eu me desenvolva, por exemplo. E é tão comum, só que a gente não percebe. Eu sempre fiz assim. Por que tu está me dizendo que é diferente? Eu estou há 30 anos trabalhando com venda, sempre foi assim. Não vendeu, mas é assim. Ao achar que é assim, tu não tem como te desenvolver, mudar e fazer de outra forma e ter outro resultado. Isso é o sistema de crença. E tudo isso forma a nossa programação, que é a nossa própria mentalidade. É como eu penso as coisas que eu penso, como eu enxergo as coisas que eu enxergo. Tudo que eu tenho na minha memória, de conceitos mentais, de crenças, forma a minha forma de ver o mundo. Por isso que a gente fala, né, as lentes, cada um tem a sua lente para enxergar o mundo. A gente não vê a realidade, a gente vê a nossa realidade projetada nas coisas. Só que cada um vê de uma forma diferente. Eu estou usando bastante um exemplo, que não lembro por que ele surgiu, mas o exemplo fica bem. E hoje eu fui ler sobre ele. Ao almoçar, né? Se a gente tivesse alguém do lado que terminou de comer, e a gente ainda está comendo, e a pessoa soltasse aquele arroto, né? Tipo um leão assim, o que a gente sentiria? Nojo. Basicamente nojo, né? Irritação, falta de educação. Na Arábia Saudita, é uma manifestação de que estou satisfeito com a comida. É educado isso. Comer com a mão. Na China também o arroto é bem-vindo. Na Itália, palitar os dentes ostensivamente também significa que estou satisfeito, gostei da comida. Ou seja, pessoas iguais, só que têm conceitos mentais diferentes. Crenças diferentes. Exato. E geram emoções diferentes. Por que uma pessoa... Imagina a pessoa que fez o alimento, ela vai sentir, nossa, ele arrotou, que bom, gostou da minha comida. Nós, nossa, que nojo, o cara arrotou, que porco. É o mesmo fato, a mesma ação que gera emoções diferentes em pessoas diferentes. Por quê? Porque o sistema de crença, o conceito mental a respeito daquilo é diferente. Isso, para quem está aqui de fato e não está navegando pela sua mente, abre uma janela de oportunidade. Eu posso modificar as minhas emoções se eu mudar meus conceitos mentais, se eu mudar as minhas crenças. Aquilo que me irrita pode deixar de irritar. Aquilo que me causa ansiedade pode deixar. Aquilo que me traz lá para o passado e me faz sofrer de novo e causar depressão, eu posso mudar. Porque a emoção é uma consequência, como diz ali, da minha mente. Aquilo que a minha mente diz que é ou não é, ou como é, gera uma emoção correspondente ao conceito mental. Isso é muito poderoso. Seria uma aceitação das diferenças? A aceitação vem na transformação de um conceito mental. Por exemplo, isso é real porque aconteceu comigo. Eu me irritava muito no trânsito, quando as pessoas me fechavam, por exemplo. Isso é na época da fábrica, né? Porque tudo era estresse. E quando alguém me fechava, eu me irritava, xingava e algumas vezes fui atrás para tirar satisfação. Ainda bem que o outro motorista nunca parou para a gente brigar. Provavelmente eu ia apanhar.
Só que isso era o quê? Não é uma resposta, era uma reação minha. Né? E eu tinha um conceito mental de que alguém que me fecha é motivo para eu me irritar. E eu me irritava. E eu reagia a isso. Só que isso não é bom. Aí, depois de algum tempo, eu passei a controlar a minha reação. Eu não xinguei mais e não fui mais atrás. Aí a gente entra em que estado? Estou brigando... Irritou igual, não. Me irritei igual, mas estou controlando a minha reação, estou controlando a minha emoção, o meu impulso. É o primeiro estágio. Só que eu ainda... Oi? Está equilibrado. Estava controlando. É o que falam de gestão emocional, né? Ah, tens que controlar as tuas reações e tal. Só que eu continuava irritado com quem me fechava. Até que eu consegui modificar o conceito de que isso não é mais motivo para eu me irritar. Quando eu consegui, de fato, fazer isso, e há poucos dias, até a Marina estava dentro do carro, um cara me fechou, quase bateu, inclusive, cara, não me gerou emoção de irritação. Eu apenas pensei o que é lógico hoje para mim. O cara está distraído ou é um mau motorista. A minha irritação não vai mudar isso. Nada. E eu não senti mais a emoção de irritação e não sinto mais. Ou seja, o meu conceito mental, a minha crença, né, a minha forma de pensar, a minha mentalidade a respeito desse fato específico mudou. Consequentemente, a emoção mudou. E isso é muito real. É muito verdadeiro. Tem muito a ver também com o estado de presença. Também. Que normalmente a gente está no trânsito, digamos assim, e a gente quer chegar em algum lugar, algum objetivo. Uhum. Quando acontece algo que interfere isso, a gente está emocionalmente ligado a chegar e não está no estado presente. Aí vai para o automático. Mas o meu automático hoje não gera mais irritação, e antes gerava. Porque aí o estado de presença me ajudou ao quê? Sentir irritação e vontade de xingar e não fiz, porque eu estou aqui. Se eu não tivesse aqui presente controlando, eu teria xingado. Né? Mas hoje não produz mais a irritação. Agora pega isso, só esse exemplo, e joga para dentro da mente aí, pensa quanta coisa que nos atinge, que a gente permite que nos faça mal, que oscile emocionalmente, que sofra, que a gente pode mudar. Até a toalha molhada em cima da cama, né, irmão? Tem um exemplo muito bom do livro Sete Hábitos, que o autor, ele mesmo, ele conta uma história dele, né? Era final de tarde, ele pegou um trem lá em Nova York, indo embora, e ele entrou no trem, final de tarde, todo mundo cansado, sentado, meio que cochilando, e tinha um senhor do lado dele, deitado, olhando para frente, para cima, enfim, meio desanimado. E os 3 filhos dele estavam fazendo bagunça dentro do trem, mas muita bagunça. Tipo os meus filhos e o do Léo, né? Dentro do carro, indo para o colégio. E aquilo ali incomodou o Stephen ali, porque, pô, como é que o pai está aqui, totalmente alheio ao que está acontecendo, as crianças estão fazendo bagunça, irritando o pessoal que está dentro do trem, querendo descansar, final de tarde, tal. Que desleixo, tal, cheio de julgamentos mentais. Gerou uma emoção nele de irritação, de indignação. Aí ele foi conversar com esse senhor, perguntou, pô, o senhor não está vendo que os seus filhos estão incomodando as pessoas, isso. E ele disse, sim, eu estou vendo. O senhor me desculpe, mas é que eu acabei de sair do hospital, a mãe deles faleceu e eu não sei como contar para eles ainda. Automaticamente, a gente muda um ponto de vista. E a emoção a respeito das crianças mudou, né? Continuam irritados com ela? Não, né? Ponto de vista diferente, emoção diferente. Conceito mental diferente, emoção diferente. Ele passou a olhar as crianças de uma outra forma, com outro tipo de sentimento. Olha como isso é poderoso, né? Tal do ressignificar, né? Que todo mundo já ouviu, porque está na moda a palavra, né? Seguimos? Alguma dúvida? Não? Quer fazer um intervalo? Tem um ponto aqui que dá para fazer um intervalo.
E aí eu vou trazer agora uma frase do velhinho aqui, que é muito bom, recomendo, mas ela dói. Os nossos resultados falam a verdade. Bob Proctor. Vou dar um tempinho para vocês diluírem a frase. Eu não gostei dela quando li também, faz parte. Isso é muito profundo. Muito profundo. Porque se a gente não leva essa frase a sério, não acredita nela, a gente perde o controle sobre os próprios resultados. Porque eles falam a verdade. Se eu transfiro o resultado, o motivo, né, do resultado, eu estou abrindo mão da autonomia, autorresponsabilidade. Né? Isso, quem falou essa frase, eu não li nem do Bob Proctor, mas foi o Cadu, alguns conhecem aqui, da Mandi, do Cadu. E o Cadu era um gerente de uma operação da Petrobras, ganhava bem, relativamente bem, né, para a profissão, só que insatisfeito porque ele tinha objetivos, não alcançava isso, aquilo, e terceirizava, porque o meu trabalho, isso, porque isso, aquilo, né, tem todo um contexto. Quando ele leu isso, ele disse, cara, para de arrumar desculpa, para de inventar desculpa. O meu resultado fala a verdade. Se eu não tenho aquilo que eu estou buscando, é consequência minha, das minhas ações, das minhas decisões, da minha capacidade. Só eu posso mudar o resultado que eu tenho. Não adianta eu esperar por ninguém e nem terceirizar os motivos de não alcançar o resultado que eu tenho, que eu quero. Dói um pouco, mas é verdade. Alguém não concorda com a frase? Quem vai dizer que não? Então, gente, ou seja, nossos resultados que formam a nossa situação de vida são frutos da nossa mentalidade. Faz sentido? Se os nossos resultados que formam a vida que a gente leva são frutos das nossas decisões. A gente decidiu. Todo mundo que parou hoje aqui, veio aqui porque decidiu. Toda a sua trajetória de vida foi feita de decisões que trouxe a gente até aqui. Se a gente tivesse tomado decisões diferentes, estaríamos em outro lugar? Logicamente. Então é fruto das nossas decisões. E toda decisão vem da nossa emoção, que é consequência de um conceito mental, da nossa forma de ver as coisas. Tudo que a gente fala profissionalmente, pessoalmente, é fruto de um conceito, de uma crença, da nossa programação. Gera uma emoção de vontade de fazer ou não fazer, que gera a ação. Né? O interno é mentalidade e emoção, ação e resultado externo. O que a gente vive, o que a gente tem, o que a gente faz, o que a gente é resultado de como a gente pensa. Tem todo um processo, mas é totalmente ligado. Faz sentido agora voltar lá no início e entender o que é e como funciona a mente? Tudo parte dali. É uma ferramenta extremamente poderosa de interpretação, modulação, armazenagem de informação. Só que se a gente não entender, não tem como controlar. E se a gente não controla a mente, nós somos totalmente controlados. Eu citei o Mais Esperto que o Diabo, né, que lá fala que 98% das pessoas, segundo Napoleão Hill, vivem na alienação do hábito. Quando eu li, disse, que besteira, cara. Como assim? Todo mundo alienado agora. Cada 100, 2 não são alienados. Hoje eu tenho certeza. Concordo com ele. Por que, Andrei? Tu agora não és mais alienado e nós todos somos. Todos nós somos em maior ou menor grau. É muito difícil não ser alienado. E o que é a alienação do hábito ou o hábito da alienação? Sempre confundo. É que a gente é alienado ao nosso hábito. A gente faz aquilo que a gente está programado para fazer. Isso é inconsciente, isso é automático. A gente não tem a consciência plena de que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Nós não conseguimos ser analíticos. Então, de certa forma, a gente tem uma programação e a gente vive essa programação sem ter discernimento sobre ela. Isso é alienação do hábito.
Por que quem não vai para a academia tem dificuldade de ir? E que quem vai tem dificuldade de deixar de ir? Hábito. Hábito. Programação. Por que é tão difícil ler o livro? Quem gosta de ler não consegue ficar sem ler. Hábito. Programação. Por que quem tem dívida, não consegue lidar com dívida, sofre? Por que é tão doloroso? Porque tem um conceito mental de que não pode ficar devendo. É errado, tu é desonesto, tal. Isso gera um sofrimento eterno, enorme. Tem vários exemplos desses. Vários. E a gente sofre emoção de acordo com o nosso conceito. E aí, quando recebe a comissão, faz o quê? Paga a dívida. E fica sem dinheiro. E sem dinheiro, vai gerar dívida de novo, porque tu ficou sem dinheiro. A capacidade produtiva foi embora. Não vamos entrar nessas polêmicas. Certo? Ou seja, nossos resultados que formam a nossa situação. Aqui eu citei nossa situação de vida. É uma diferenciação. Esse entendimento foi o que fez o Jacob Petri, acho que todo mundo conhece aqui, quem não conhece vai ouvir falar muito dele. Essa diferenciação foi o que impediu ele de tirar a própria vida. Que ele chegou já numa época, eu acho que ele já morava nos Estados Unidos, ele já era uma pessoa bem-sucedida, ele já era escritor, já tinha best-seller e tal. Só que ele ainda se sentia mal por alguns motivos, que eu não lembro, ou não sei se ele não falou, mas aí ele tinha uma conclusão que a vida dele não estava boa. Minha vida está uma porcaria, isso e aquilo. Ele disse, não, mas peraí, teve um tal do insight, né? Que hoje ele sabe que não é insight, sim uma revelação divina. Mas se eu estou concluindo e percebendo que a minha vida não está boa, o que é a minha vida que não está boa e quem sou eu? Tem duas coisas aqui. Como que eu percebo algo sobre mim? Nisso ele conseguiu separar a minha situação de vida e a própria vida. O que é isso? Eu tenho uma vida. As coisas que acontecem hoje na minha vida não são a minha vida, são a minha situação de vida. As situações de vida podem se modificar, se modificam, a vida não. Então, eu não sou a minha situação de vida, logo, a minha vida não está tão ruim, é a minha situação de vida que está ruim. E aí ele parou e construiu muita coisa depois disso, e a gente está hoje falando aqui por total influência dele. Ficou claro? Balançando a cabeça, mas ficou claro mesmo? Geralmente... Se eu conseguir dominar a minha mente, entender ela, eu consigo prosperar de uma forma... prosperar de uma forma legal. Não é tão simples, mas sim. Sim, mas... Sim. Em busca da prosperidade... Deixa eu ver se o intervalo é agora. Tá. É depois. Como a gente está falando de uma vida próspera, geralmente provavelmente vocês não estariam aqui se estivessem em plena prosperidade. Ou sim. Mas a gente sempre quer algo a mais. Quer se desenvolver. Quero crescer profissionalmente, quero crescer pessoalmente, quero me tornar alguém melhor, quero achar um propósito para a minha vida. Enfim, todos têm algo que estão em busca. Concordam que isso é o ponto B? Estamos hoje aqui no ponto A, quero me desenvolver e quero chegar no ponto B. O Anderson não está aqui, senão eu estaria falando dele agora. Mesmo ele não estando, eu vou falar. O Anderson era um consultor nosso aqui que saiu, por causa do Moisés, não se entendeu com Moisés. Ele disse um treinamento que o meu objetivo, meu propósito é ser um dos melhores vendedores, corretores do país. Perfeito. Perfeito. Esse é o ponto B. Então, se tu está no ponto A, é só ir até o ponto B. O que tu fizesse, Anderson? Desde aquela vez que tu falasse isso até hoje. Pois é, tal. Lesse aquele livro? Não. O que tu fez? Pois é, tal. Cara, como é que tu vai te tornar o melhor vendedor do país? Querendo?
O ponto B está lá adiante. Tu estás no ponto A e continua nele. Então, o que a gente quer é sair do ponto A para o ponto B. Eu quero ter uma média de venda aí de, sei lá, 2 milhões mês de VGV, fazer 10 mil reais de renda. Eu vou falar 50 porque todo mundo quer ganhar 50 mil. Mas cada um na sua área, cada um no seu objetivo, o que quer viver, o que quer ser. Quero ser uma referência em mentalidade, quero ser uma referência em vendas, em marketing. A gente quer alguma coisa. Esse é o nosso ponto B. Mas, quem é o B? Quem é o B de cada um? Vocês têm isso em mente? Ou só estamos indo? Mas indo para onde? Aí tem aquela frase, que eu não sei de quem é, mas é muito conhecida. Para quem não tem objetivo, qualquer caminho basta. Essas frases viram um clichê, né? De vez em quando alguém publica alguma coisa aí, eu vou lá provocar no Instagram. Né, Valesca? Mas faz sentido. Se eu não tenho um caminho, para onde que eu estou indo? Mas por que eu não tenho caminho? Porque eu não sei qual é o meu objetivo. E aí se eu perguntar qual é o objetivo de cada um profissionalmente, por exemplo, é muito comum, né? Eu quero ter uma vida estável, proporcionar uma boa vida para minha família, para meus filhos, quero ser feliz. Não vai chegar lá. Isso é genérico. Quanto que tu precisa para ter uma vida estável? Onde é que tu vai viver com a tua família? Em quanto tempo isso vai acontecer? De que forma? Qual é o caminho que tu vai trilhar até lá? E aqui, como que se chega lá? Se a gente não tem nem qual é o objetivo, como é que a gente vai construir um caminho com metas, desenvolvimento para chegar lá? Não vai chegar, né? Aí quando a gente passa o tempo, olha para trás, pô, não deu certo. Como é que não deu certo? Não tinha para onde ir? Deu certo, sim. Para quem não tinha para onde ir, está tudo certo. E isso requer clareza. Eu mandei a Cadu, para quem não sabe também, trabalho muito com mentalidade, tem uma plataforma e tal. Eles falam sobre o cenário de vida. Né? Mas é muito similar ao mural dos sonhos, que muita gente já ouviu falar. Parece besteira, eu também achava. Vou ficar fazendo agora uma cartolina, um mural de sonhos, para eu olhar todo dia. Faz muito sentido isso, muito sentido. E isso é conteúdo que a gente aprofunda depois, mas se tu não consegue conceber, não consegue enxergar, não consegue imaginar, tu não consegue criar o caminho neural para lá. Tu não tem foco de chegar lá. Mas para isso tem que ter clareza. Só que a gente não tem clareza. Eu não tive clareza quase toda a minha vida. Vim parar aqui. Aí hoje, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Por que eu não parei lá? Porque eu simplesmente vim. Sofrendo influência. Que bom que fui bem influenciado e vim parar aqui. É isso que eu quis dizer. Casei com a minha esposa, senão não estaria aqui. Ponto A para B, Andrei, eu faço uma diferença entre crença e hábito. E se eu creio que eu vou ser alguém, ou profissional, ou ter sucesso em alguma área da minha vida, eu mudei a crença. Eu não tinha essa crença, mudei a crença. Mas para eu chegar nessa crença, eu preciso estar lá no alto da é o caminho. É o caminho. Exato. Então, às vezes a gente confunde. É que nem ir na academia. Eu creio que a partir de amanhã eu vou na academia. A criança está instalada. Eu creio, eu quero, eu posso. Né? A criança Ora. Está instalada, né? Vamos. Glória a Deus, vamos lá. Chega às 7 horas da manhã, o despertador tocou. E o hábito. Não, mas eu vou dormir mais meia hora. É que hoje está chovendo. E aí, esse A do B, o B vai indo, né? O B não para, né? Não. Perfeito. Só que quantos Bs a gente tem na vida que a gente nem sabe? Sem clareza? Não tem clareza. Se não tem clareza, não tem objetivo. Se não tem objetivo, como é que eu vou construir um caminho? Nesse mesmo livro de 7 hábitos, ele fala, às vezes as pessoas querem chegar lá. Pô, já tem a clareza. Só que tu tem um mapa errado. Ele dá um exemplo, né? Eu tenho um mapa de Detroit, que é lá nos Estados Unidos, mas eu quero chegar ao centro de Miami.
eu nunca vou chegar ao centro de Miami com o mapa de Detroit. É questão de hábitos. Ou os meus hábitos estão de um jeito e eu quero ser outra coisa. Não vai chegar. E aí volta a análise. Se eu não tenho capacidade analítica, se eu não paro para analisar isso, eu vou terceirizar a culpa, porque eu não vou descobrir que sou eu que estou fazendo coisas erradas que estão me levando para outro caminho diferente do meu objetivo. E aí gera o quê? Um monte de emoção negativa, de frustração. Como eu não sei que sou eu, foram os outros me atrapalharam. Olha como isso é sofrido. Vira vítima. Quem é o B e como se chega lá? Esse é o ponto de partida. É saber o que a gente quer ser. Por que quer ser. E não pode ser genérico. Só um exemplo rápido. Meu Deus, eu não para de falar, já estou entrando em assunto do treinamento. Mas eu vou dar um exemplo que ilustra muito bem como isso é importante. Porque quando a gente tem clareza, a gente tem a possibilidade de ter percepção e foco. Talvez alguns conheçam esse exemplo, eu usava outro, mas esse é melhor. Quantos carros vermelhos vocês viram no trajeto de casa até aqui? 4? Tem certeza? Contasse? Contasse mesmo? Por que tu contasse carro vermelho? Hoje eu tirei vários no centro do casamento. E hoje 4. E agora na rua. Mas por que te chama a atenção o carro vermelho, ao ponto de contar isso? Eu acho bonito, interessante, informado. Então tu gosta de carro vermelho? Hoje eu prefiro o azul. Vermelho não, por enquanto não. Mas por que a gente não conta os carros vermelhos no caminho? Porque não é o foco. Mas se eu desse R$1.000 para cada carro vermelho que vocês contassem no caminho, quando chegasse aqui, quem ia contar? Ia virar foco, né? Começa a ver aquele modelo. Só que a mesma quantidade de carros vermelhos teve no trajeto. A diferença, não tem o foco de perceber e tem o foco de perceber. Isso é o quê? Atividade mental. Qual é o nosso foco? A gente sai de casa com foco em quê? Para perceber o quê? Motivos para reclamar e sofrer, reclamar da vida, ou oportunidades? Ou motivos para ser grato? Qual é o nosso foco? Se você perguntasse quantas placas a gente vende, várias. Foco. Eu enxergo placa de venda até quando é negócio dos vizinhos, né? É que a gente tem uma tendência de olhar para o que falta, né? Não para o que já tem ou para as novas oportunidades. A gente olha muito para a falta, né? E quando a gente olha para algumas faltas, por exemplo, do dinheiro, a gente está olhando para o lado errado. Porque a falta de dinheiro, focar em falta de dinheiro, não gera dinheiro. O que gera dinheiro é focar naquilo que gera valor, que gera dinheiro. Na solução para a falta dele. Não posso deixar de usar o exemplo do João Luiz. Não está aqui, mas todo mundo conhece. Tempo atrás ele me falou, a gente ia muito para Imbituba, né? Ele disse, cara, tem um posto lá que eu descobri que a gasolina está tantos reais lá. Um exemplo, 5,60. E o nosso aqui está 5,80. 20 centavos. Eu disse, ó, que bom, João. Pô, que fantástico. Eu fiz a conta para ele. Quantas vezes tu vai para Imbituba? Tá, tantos por semana, teu tanque, tal. Cara, vai te dar uma economia de R$27 por mês, João. Ele, é alguma coisa, né? Eu disse, não, é muito importante. O problema disso é que quando tu tá mentalizando, focando e percebendo 20 centavos de desconto, tu não está enxergando a oportunidade de R$100 mil do outro lado. Porque o teu foco está lá. Tu não tem como enxergar o grande focado no pequeno. O que é mentalidade de escassez? É focar no que é escasso. Muita gente fala sobre inteligência financeira. Aí tu vai ver um curso, é como economizar e fazer a gestão financeira familiar, tal. Perfeito, é importante. Só que se tu aprende só a gerir o que tu ganha, como é que tu vai ganhar mais? Teu foco está em economizar o que tu já ganha, o dinheiro conhecido, o que eu já sei fazer. Mas como é que ganha mais para poder não ter mais que fazer tanta engenharia financeira? O foco está no lugar errado. Gasta energia porque não O foco está no errado. gera recurso.
Eu vou ganhar a mesma coisa e vou ficar muito bom em economizar aquilo que eu já ganho. Mas vai continuar ganhando a mesma coisa. Só que o preço das coisas vai subir e tu continua ganhando a mesma coisa. O foco está no lugar errado. A mente vai entender, porque é uma máquina extremamente poderosa, de que tudo que é para economizar o dinheiro que tu já sabe vai chamar a tua atenção. Tu vai ver o carro vermelho na rua. E tu não vai ver a oportunidade de ganhar mais do que tu ganha. Tem uma frase que começa a é de um livro que se chama, que é a Bíblia Sagrada, Aham. que é orar e vigiar sempre. Eu estou orando para ter prosperidade, eu estou orando para ter uma mente próspera, para isso que é a mente. E o que é o vigiar? Estar atento, estar presente, percebendo. Vamos seguir, gente? Senão não... Que hora a gente começou? Você colocar como meta, eu vou trocar de carro, mas se você não colocar qual carro que você quer, no final do ano pode ser que você troque de carro. Você está dando cuidado, você tem que vender outro carro para comprar um carro mais barato. Pode ser também. O foco era em trocar, não sei como. Né? Zero, tal. É estipular metas. Sim. Vocês querem um exemplo como isso é poderoso? Eu uso sempre esse exemplo, eu vou repetir. Alguns já ouviram. Todo dia que acordar antes de sair de casa, mentaliza, foco em bater o carro e quebrar as duas pernas. Se tivesse madeira aí, alguns iam bater, né? Para isolar, né? Ninguém faz isso, né? Porque vai que atrai, né? Mas por que não foca o que é bom, então? Se tem medo do que é ruim? Por que não cria foco em achar oportunidades, em se desenvolver naquilo que é o seu objetivo? Isso é fazer a mente focar naquilo que a gente quer que ela foque. Se não... Eu estava quebrando a cabeça para pagar as contas agora início do mês. Aí, vou dar um jeito. Ontem à noite entrou um dinheiro na minha conta, que eu nem sei de onde. Eu tô com os boletinhos ali também para pagar aí da Ivory. Isso é muita oração aí. Depois tu passa a oração para nós, por favor. Vamos lá, gente, para nós chegar no nosso intervalo. Então, gente, voltando para pegar o gancho aqui, né? Se a gente tem que saber qual é o B e como se chega lá, aí agora a gente já sabe qual é o B. Mas por que eu sei quem é o B, qual é o meu B, o meu objetivo com clareza? Quero chegar lá, tenho o desejo, né? O querer. Sei como chegar, porque a gente já fez uma mentoria, um treinamento, e agora eu sei como construir esse caminho, mas não consigo sair do A. Vou explicar o que isso significa. Ou inicio a caminhada, mas acabo sempre voltando ao ponto de partida. O que significa isso? Pessoal do ramo imobiliário, quantos já foram em treinamento de mercado imobiliário? Bons. Tá, qualquer treinamento, gente. Levanta a mão. Vocês já foram? Tu não fosse nenhum, Arthur? Todo mundo já foi num treinamento de mercado imobiliário. O Leandro também era corretor, também já foi. Muita coisa boa foi dita. E eu tenho certeza que muita gente saiu de lá, cara, agora vai. Cara, anotei tudo, fiz isso. Nossa, puta, como é que eu não fazia isso antes? Eu lembro do Brokers Day, que a gente participou, a palestra do Ricardo Martins. Cara, é muito empolgante ouvir ele. Ele é muito bom. E ele é o resultado daquilo que ele fala. Cara, é só anotar aquilo. Vai lá, segunda-feira, se consagra. Por que a gente não vai? Tem gente que tem disciplina. A disciplina é uma ferramenta fantástica. Vou lá, vou mesmo sem vontade, né? Se eu ainda não tenho hábito, eu não tenho vontade. O que me socorre? A disciplina. A disciplina vai criar o hábito. Mas por que a gente não vai? Porque sabe que aquilo ali vai nos conduzir para aquele resultado que a gente almeja. Vou dar outro exemplo. Quem aqui acha que não precisa ler um bom livro para se desenvolver profissionalmente? Todo mundo concorda que é importante ler um bom livro? Por que não lê? Academia, todo mundo sabe que não a academia em si, mas o exercício físico faz bem para o corpo, né?
e nós somos corpo, alma e espírito, faz sentido cuidar do corpo. Seja por estética, por saúde, por cuidar da sua própria máquina, né, da sua capacidade produtiva. Por que a gente não vai? Todo mundo sabe que é. Dieta, se alimentar melhor. A gente sabe tantas coisas que deveria fazer, sabe que deveria fazer, sabe como fazer, e por que não faz? Eu acho que está relacionado muito à programação também, sabe? Que a gente é programado. Eu já estive em palestras, eu fui numa do Wendel Carvalho uma vez, no centro, Protagon? e hoje eu acho muito bom, mas eu saí muito irritada. Eu estava cansada, tinha trabalhado o dia inteiro, uma semana do caramba, sexta-feira a palestra dele, um trânsito para chegar até o centro. Aí ele lá no palco e tal, daí ele perguntou para, né, falando sobre o trabalho, por que tu não consegue ganhar mais, por que tu não consegue ter mais resultado. E aí ele fez umas perguntas para uma mulher. Ela estava falando sobre uma promoção que ela poderia vir a ganhar mais e tal. E daí ele fez algumas perguntas para ela. Ah, mas tu assiste Netflix, tu tem Netflix em casa? E tu gosta de maratonar série? Ela, não, sim, tu fez tudo. Caiu na pegadinha. Aí ele, então, tu ganha exatamente o que tu merece. Que na época, né, o que eu Tomasse as dores dela aí. na época, Grosso. Estúpido. não pode assistir uma série e tal. Já é tão difícil a vida. É tão difícil a vida. Porque eu era muito ocupada, né, naquela energia de vítima, né? Eu realmente achava que, ó, o céu da vida. Eu dou o meu melhor, né? Dou o meu melhor e as coisas não acontecem. Tudo que tu falou sobre trabalho duro, pô, trabalho tanto, e resultado não chega. Eu acho que são programações. Com o tempo, eu fui criando essa autorresponsabilidade. Então, se ele dissesse, né, hoje o que eu estou ouvindo aqui, que está falando e tal, autorresponsabilidade é isso. Mas lá naquela época eu ainda não conseguia compreender. Sim. A gente não é programado para ser analítico, né? A forma automática da gente funcionar não é de ser analítico. Aí gera o quê? Pô, eu trabalho tanto e, cara, se eu trabalho tanto, consequentemente eu era para ter muito resultado. Mas o resultado não vem. A culpa não é minha, eu faço a minha parte, eu dou o meu melhor. Eu estou trabalhando errado. Existe a teoria, né, de administração, não vou entrar muito detalhe, mas que o mercado ele se equaliza. O que significa isso? Os trabalhadores lá da Luma, da mão de obra, eles ganham o que dá para ganhar, o que eles produzem. As pessoas do escritório ganham o que dá para ganhar. As pessoas em cada segmento do mercado, como um todo, de uma maneira geral, lá óbvio que vai ter alguma variação ou outra, elas recebem aquilo que produzem e não tem como fugir disso, porque senão a conta não fecha. Vamos supor que a Luma o Gilmar fosse uma pessoa realmente melhor do que já é. Que é meu sogro, né? Tenho que elogiar. Mas ele é um baita de um patrão, realmente cuida muito bem do pessoal da obra, tanto que ele é muito querido lá. Mas se ele quisesse ser ainda melhor e pagar, em vez de 2 mil, pagar 4 mil reais para a mão de obra ali, para os serventes, ele ia estar fazendo algo fantástico, ele ia estar reconhecendo o trabalho, estão ali todo dia trabalhando tanto, né? Só que o que ia acontecer? O custo da obra ia aumentar. Os apartamentos iam ter que subir de preço, porque tudo isso teria um impacto no seu custo geral do empreendimento. Para a conta fechar e não dar prejuízo, ou não trabalhar sem ter lucro nenhum, eu tenho que subir o preço. Ao subir o preço do apartamento, o do lado está mais barato, não vai vender. Se não vender, não entra dinheiro, não consegue construir, não consegue pagar o salário. Está totalmente ligado uma coisa à outra. Então não tem como a gente querer ganhar mais, ser reconhecido por mais, sem produzir mais. Só que a gente terceiriza isso. Eu não estou ganhando mais porque alguém não está me reconhecendo, não está me pagando. E vai continuar assim. Não tem como fugir
macroequação do mercado. Faz sentido? Vamos lá, gente, para não fugir muito, senão a gente já está em custo de obra. Porque eu sei quem é B, quero chegar, sei como chegar, mas não consigo sair do A. Alguém falou sobre programação. Sim, a gente está programado para não chegar lá. A gente está programado para ser o A. E quando a gente quer chegar no B, a gente tem que se transformar em algo diferente do B. A gente tem que ter um hábito novo, tem que ter influências novas, a gente tem que fazer coisas diferentes. E aí é uma frase, se eu não me engano, do Einstein, né? Não tem como a gente esperar um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. A gente quer, né? Cara, eu quero ganhar mais. Me vem à cabeça aquele quadrinho, né? O que vocês querem? Queremos ganhar mais. Por quê? Porque a gente merece. O que você faz para isso? A mesma coisa. Não vai dar. Não vai dar. Ou nada. Então a conta não fecha. A gente recebe aquilo que a gente produz. O Jacob fala muito sobre isso, né? Do nosso poder pessoal. Cara, a gente é pago pelo que a gente produz. Faz sentido? Isso tudo de querer chegar no B e não sair do A, ou dar aquela oscilada, né? Paguei a academia, faz o plano anual, né? Vai aquele primeiro... Chega no B, né? A gente bota o objetivo por vezes, a gente chega no B. Não A entendi. gente quer alguma coisa, a gente conquista, então quer trocar de carro. Lá está o B, quer trocar de carro. A gente chega lá, mas a gente não mantém isso por outras coisas. Chega lá. Chega lá porque a gente constrói o caminho. Porque a gente tem foco, direcionamento, discernimento, clareza. A gente vai achar os descontos da gasolina no meio do caminho. Eu vou achar o caminho, as coisas que eu tenho que fazer para chegar lá. Porque o meu foco agora é esse, é chegar no B. Mas por que a gente vai um pouco na academia, mesmo que pagando, e depois para de ir? Porque a gente começa a ler o livro e não termina. A minha esposa termina os livros agora. Ela não para mais, né, irmão? Por que isso acontece? Isso tudo é reflexo, consequência da nossa frequência, sistema de crenças, lei do menor esforço, segurança, conforto, autoimagem e várias outras. Rapidamente, o que é isso aqui? Bob Proctor fala muito sobre frequência. É essa frequência que eu transito. As coisas que eu faço, o resultado que eu tenho, como eu me enxergo, é onde eu transito. Se a gente olhar, ver a capacidade de olhar para trás, a gente vai ver que a gente transitou mais ou menos na mesma frequência. Fazendo a mesma coisa, tendo mais ou menos o mesmo resultado, e tem gente que passa a vida inteira do mesmo formato, similar. É uma frequência. É aqui que eu transito. Parece assim meio místico falar em frequência, né? Mas é causas e consequências similares. Vou ali, ganho um pouquinho mais, gasto errado, volto para cá, vou ali, ganho um pouquinho mais, estou um pouquinho mais feliz, volto, vou isso. É uma frequência. Romper nível de frequência é muito difícil. Tem que romper padrão, isso dá trabalho, tem que criar novos hábitos. Criar novo hábito dá trabalho. Isso tudo por causa do quê? De sistema de crença. Porque eu acredito nas coisas que eu acredito. Eu tenho as minhas verdades. Isso é tão profundo que o que é o sistema de crença? São os meus valores, é o que eu acredito. Para eu deixar de acreditar no que eu acredito, é como se eu tivesse que me desintegrar. É como se eu perdesse uma identidade. Pô, eu sempre acreditei nisso, isso aqui para mim é certo, isso aqui é errado. Eu tenho que reconstruir isso. Tenho que aceitar que eu estava errado. Que o que eu pensava é errado. Por causa de um novo pensamento, uma nova forma de ver as coisas. Isso é muito difícil. O que é esse rompimento com a minha identidade? É o próprio ego. O que é o ego? É quem eu sou. É aquilo que eu acho que eu sou. É aquilo que eu acredito. Eu vou ter que desfazer isso para me tornar outra pessoa. Isso dá trabalho? Eu não quero isso. A mente não quer isso. A emoção não quer isso. O que é a lei do menor esforço? É que a gente sempre quer fazer as coisas com o menor esforço possível. Isso é automático. Poucas pessoas gostam de gastar energia. Isso vem onde? Das antiguidades nossas, lá do início do ser humano, que vivia no mato e tinha que gastar energia porque tudo envolvia energia. Para eu comer eu tenho que caçar, eu tenho que ter energia. Então tudo que me consome energia eu tenho que preservar, porque eu posso precisar correr de um animal, posso precisar correr de uma tribo inimiga, eu preciso de energia para caçar. Ou seja, automaticamente, a nossa mente, o nosso cérebro tem
uma forma de funcionar que preserva energia. Mudar gasta energia. Um novo hábito gasta energia. Ler, para quem não lê, gasta energia. Dá trabalho. Então a gente foge disso. Segurança e conforto é o que a mente busca. Por que busca segurança e conforto? Porque isso é preservação da própria espécie. O que é a caverna lá para os nossos antepassados, né, que viviam no mato, enfim? É a segurança, é a preservação da sua própria vida. E hoje em dia, a gente continua buscando a mesma coisa, segurança e conforto. Por isso que a gente fala tanto em zona de conforto. A vida pode estar um caos, mas é confortável ficar onde eu já sei estar. Mudar é ir para um lugar que eu ainda não conheço. E aí isso tudo forma uma autoimagem, né? Que é o próprio ego. É aquilo que eu acho sobre mim. Ah, eu sou assim, bateu, levou. Quando eu acho isso, eu me entendo dessa forma, eu vou ser assim. É a minha autoimagem, é a imagem que eu tenho de mim. Eu vou continuar assim. Tudo isso gera resistência. Tudo isso que eu falei agora. Resistência a mudanças. Por isso que é tão difícil sair do ponto A para o ponto B. Nada nos impede de ir para um ponto B, ou qualquer que seja o B que a gente queira ter. Só nós mesmos. E isso tudo que eu falei anteriormente é a resistência que é criada automática. Por quê? Porque a mente vai criar resistência. Porque ela quer continuar onde está, onde já sabe, onde já é. E aí, por isso que a gente quer ir para a academia e acha um monte de motivo para não ir mais. E acredita neles. Pô, hoje está muito frio. Hoje está chovendo. Ah, perdi o horário. Ah, eu queria ir, mas não deu. É a resistência. A resistência de se desenvolver profissionalmente tem várias. Ah, isso não é para mim. Nós confundimos a nossa resistência com a nossa verdade. A gente acredita nela. A nossa mente cria resistência e a gente acredita nela. Isso não é para mim, não mereço isso, não sei fazer, sou incapaz. Tenho que me aceitar como eu sou. E por aí vai. E mantém onde a gente está, no ponto A. Às vezes a gente vai ali e volta. Mas é muito difícil. Tudo isso que eu falei aqui, né, que a gente compartilhou, trocou até agora, isso faz parte, é uma amostrinha de tudo que tem a respeito disso. Né? O interesse é despertar o interesse. Ah, isso é assim, isso existe. E perceber que existe uma profundidade em cada assunto desse e que é de suma importância. Por quê? Porque a gente não consegue viver desconsiderando que a gente tem uma mente, que ela tem um funcionamento, um formato, que a gente tem emoções, que geram as nossas ações e o resultado é o que a gente vive. A gente não tem como fugir disso. Onde quer que a gente vá, nós vamos juntos. Né? Tiririca já sabiamente falava sobre isso. Às vezes eu quero fugir de mim, mas onde eu vou atrás. E tem sentido. Não sabia que o Tiririca era tão profundo. Mas é verdade. E às vezes a gente muda, não, aqui não está bom. Vou para outro lugar porque aqui, trazendo para o ramo imobiliário, eu não posso perder a oportunidade. Não, essa imobiliária, os leads são frios. O lead ruim, vou para outra. Você foi junto. Você foi junto. Se você não trabalhava bem aqui, não tinha resultado, não é por conta do lead. E você levou o seu resultado junto. Não tem como fugir disso. Então a ideia é trazer um apanhado geral dos assuntos que serão tratados, né, dentro do Instituto. Depois eu falar até sobre esse formato, ou talvez a Mari fale depois para a gente não alongar muito. Mas a ideia, estava falando para o Leandro agora, é de montar um clube de membros dentro do Instituto, que tem acesso a todas as ações que vão ser feitas, treinamento, tudo quanto é tipo de conteúdo, gravados, online, ao vivo, presencial. Então, esse conteúdo aqui eu brinco que dá para falar durante um ano sobre isso. Então, a gente tem muita coisa a desenvolver, a crescer. E toda vez que eu volto ao início, já não é mais como era. Porque eu também não estou parado num conteúdo.
Estou lapidando sempre eles. Estou sempre buscando entender cada vez melhor. Certo? E uma das coisas que eu quero trazer aqui, que as outras vezes eu falava, mas não com tanta ênfase, é que tudo isso que eu falei sobre vida próspera, ele tem uma origem muito clara, que está lá na Bíblia. Só que uma das coisas que eu não fiz durante a minha vida, eu estive numa igreja a vida inteira. Algumas oscilações, né? Que às vezes a gente não vai um período assim, desviado um pouco. Mas a minha crença sempre foi a mesma. Mas qual era o problema? É que eu não era analítico sobre aquilo que eu acreditava. E a maioria das pessoas não é. Eu vou num lugar, estou propenso a acreditar em alguém que me fala algo, porque automaticamente nós temos essa programação. A gente cria a percepção de que se essa pessoa é o que está falando, é assim. Eu ir lá descobrir e estudar se é realmente assim dá muito trabalho, então é muito mais fácil eu acreditar. Isso cria uma série de problemas na humanidade. Por quê? Porque a verdade é uma só que existem inúmeras interpretações dela. Ao ponto de pessoas que se brigam por interpretações diferentes da mesma coisa. Mas a coisa é uma só. O Jacob fala muito isso, né? As coisas não são boas nem ruins. Elas são o que são. Quem decide se elas são boas ou ruins somos nós. E por conta da não aceitação daquilo que é, nós criamos a resistência. A resistência gera sofrimento. Vamos entrar sobre isso agora. Mas uma das coisas que eu nunca tinha feito na minha trajetória, até então, na crença religiosa, era estudar aquilo que eu acreditava. Eu simplesmente acreditava na interpretação de quem eu ouvia. E aí eu fui estudar, de um tempo para cá, algumas coisas. E aí eu trouxe alguns versículos que estão lá na Bíblia, que há agora eu tenho 40, né? Mas pelo menos 39 anos eu não fui ler. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, legal, um versículo muito bonito. O que ele quer dizer? Aqui o próprio Jesus veio para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. O que isso significa? Enviado do próprio Deus para isso. Que a gente, através dele, tem vida. Estamos falando sobre vida aqui. E a tenham em abundância. Só que não é a mesma coisa a vida e a abundância da vida. Não veio para que a gente tivesse vida abundante. Tivesse vida e a tenham, nós temos que ter em abundância. Mas isso então está disponível. A vida abundante. E é o objetivo, eu vim para isso. E por que a gente não tem? Por que eu passei 39 anos da minha vida dentro da igreja e não tinha uma vida em abundância? E muita gente está lá assim. Dentro da igreja ou não estou entrando em mérito nenhum de religião. E sim de crer em algo, mas não viver o que eu creio. Onde está o erro? Alguns são merecedores, mas eu não. Tenho que melhorar ainda, tenho que orar mais. Estou na luta. São coisas comuns de quem sabe do que eu estou falando. Outro, Mateus 6, 25 e 26. Por isso, é grande esse, por isso eu lhes digo que não te preocupes com a vida diária. Isso é uma versão mais moderna, né? Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Alguém não entendeu isso? Isso aqui é um versículo sobre ansiedade, né? Algumas versões diz que ao invés de não se preocupem, é não
andem ansiosos, né? Mas por que a gente é tão ansioso então? Está escrito que não é para ser. Por que a gente se preocupa com a comida, com a roupa, aqui no sentido figurado, que a gente se preocupa com as coisas da nossa vida? Se aqui está dito que não é para se preocupar. E a ansiedade ela tem uma causa, e essa causa gera ansiedade, e a ansiedade gera muitas outras consequências. Uma delas é não estar no presente. A gente está sempre, né, com o carro com a lenta acelerada. A gente está sempre lá. Só que as coisas acontecem aqui. Como eu não estou aqui, como é que eu vou ser bom aqui? Como é que eu vou me desenvolver se eu estou lá? Enfim, era uma série de consequências. Mas aqui diz que se os pássaros não precisam se preocupar com isso, por que a gente se preocupa se a gente é mais importante para Deus do que os pássaros? A gente crê nisso, né? A gente acredita que todo mundo aqui deve crer em Deus, mas quem não crê, vai crer. Mas se a gente acredita em Deus, e isso aqui tem origem, está na Bíblia e a gente acredita nisso, por que a gente não vive isso? Está lá. O manual está lá. Vamos para o próximo. Esse aqui é um dos meus preferidos, é o que orienta a filosofia do próprio Instituto, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente tem a palavrinha mente. Por que eu cito esse aqui? Porque a gente não vive os dois anteriores por causa dessa mente aqui. E aqui já está dizendo isso. Por que a gente precisa se transformar pela renovação da mente? Porque se a gente não transformar, renovando a mente, a gente não acessa aquilo que está escrito lá. Porque a nossa mente nos controla. Como a gente é controlado pela mente, a gente é ansioso, a gente é depressivo, a gente é irritado, a gente sofre um monte de coisa, a gente não acessa o que está disponível, porque a gente é controlado, a gente não controla. O que é renovar a mente? É estar sempre buscando um melhor entendimento, a melhor percepção, um desenvolvimento, a percepção melhor daquilo que a gente achava antes. Isso é renovar a mente. Quanto mais a gente renovar a mente, quanto mais a gente amadurecer, menos a gente vai sofrer por causa da própria mente. Menos coisas vão ter poder sobre nós de nos fazer mal. E a gente tem vários, né? Vários motivos que nos fazem mal. Só que aqui diz para não se amoldar ao padrão deste mundo. O que é isso? É influência. Por que a gente não se deixe ser influenciado pelo mundo? Porque quando a gente é influenciado pelo mundo, a gente está no automático, a gente não tem discernimento, a gente segue a manada. A manada vai levar para onde? Para o lugar bom? Se fosse bom, não era manada. Tudo é influência no mundo. A gente compra, gosta e acha bonito aquilo que alguém construiu dentro de nós. Hoje eu ainda estava falando para a Marina. Eu hoje uso calça, essa nem tanto, mas eu uso calça assim, sem meia. Eu não achava isso bonito antes. Do nada, eu passei a usar isso porque, nossa, que legal que fica. Mas por que agora eu acho isso legal? Eu fui influenciado, mas eu não notei. E eu passei a ser alguém que compra aquilo que me influenciaram a comprar. Isso é o poder da influência. O que é a moda? É construir previamente na cabeça das pessoas aquilo que eu quero que tu compre. E a gente vai lá e compra, porque agora é bonito. Eu mudei o meu conceito mental sobre andar mostrando o tornozelo. E agora eu compro coisas que mostram o tornozelo. Mas não fui eu que decidi isso. Não fui eu que pensei, eu vou mudar meu padrão de roupa. Não. Eu senti desejo de comprar assim porque agora eu acho bonito. Mas qual é a origem disso? Eu não sei. Não fui eu que fiz, eu fui influenciado. E nós somos influenciados. Não se influencieis pelo mundo e renova a mente. Para quê? Se transforme pela renovação da mente. Para quê? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus que mandou o seu Filho para que a gente tenha o quê? Uma vida em abundância. Faz algum sentido?
São condicionantes. Está disponível. É a vontade de Deus. Mas por que a gente não vive? Porque a gente não controla a mente e não se transforma. E por que isso tudo é assim, né? Vamos lá para o início da Bíblia. Gênesis. Bia. Ou é a Nil que rejuvenesceu? Trocaram. Vamos lá para Gênesis agora. Onde tudo começou. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que significa a árvore do conhecimento? Por que não era para comer dela? E todo mundo sabe a história, né? A Eva foi influenciada. E influenciou. Se vitimizou. Mas o que significa a árvore do conhecimento? É a nossa mente, é o nosso conhecimento. Porque até então não tinha bem e mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo era bom, tudo era perfeito. A partir do momento que eu comi a árvore do conhecimento, isso é figurado, obviamente, eu enxerguei, até porque na sequência ali eles se enxergam nus, mas antes não enxergavam, mas já estavam nus. Aí se enxergou nus por quê? Porque eu percebi e enxerguei coisas que eu não estava enxergando. Que agora eu tenho a distinção entre bem e mal. Isso é a mente. A mente agora enxerga as coisas. E a gente vive pelo nosso conhecimento. Por isso que a gente tem tantos problemas. Porque antes não tinha isso. Então lá atrás, quando isso aconteceu, nós recebemos, né, a herança do conhecimento. E como a gente depende dele, da própria mente, para viver, nós somos limitados por ser humano, por sermos humanos, e temos muitos problemas. Lá na frente, né, de todo esse conteúdo, o desenvolvimento da mente, a gente vai entender que a gente tem que se livrar dela. Mas não é assunto para agora. Porque aí, Andrei, agora que eu estou começando a entender a mente, ressignificar, desenvolver, aí chega lá na frente e diz que te livra dela. Não é assunto para agora. Mas ela é a nossa limitação. Nosso conhecimento é a limitação da nossa mente. Faz sentido? Esses versículos hoje são base, me orientam para muita coisa, mas o grande ponto é que isso está lá escrito há milênios. A gente ouve muita gente falar sobre muita coisa e passa a criar a crença de que aquilo é o certo. Mas por que a gente não vai lá, nós mesmos, descobrir o que é o certo? Você está querendo uma interpretação De outra mente. Tem um versículo que eu acabei esquecendo, acho, de falar para o Tsui. Mas tem um outro que eu incluí depois desse aqui, que ficou muito famoso. Possivelmente muita gente ouviu falar agora, há pouco tempo atrás. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom ou mal, Bolsonaro fez essa frase, esse versículo ficar conhecido, né? Mas qual é a verdade? Que a gente ouve ele, e aí contextualizando naquele momento político, tá, é isso mesmo, a verdade vai nos libertar, a gente tem que conhecer a verdade. Que verdade? A gente parte do princípio que há a verdade. Cada um tem uma verdade. Cada um interpreta a sua verdade. Como é que tu vai acreditar na verdade de outra pessoa? Vos libertará. Libertará de quem? Do PT? Óbvio. Da esquerda? Ou da direita? Enfim. Não. A verdade vos libertará de nós mesmos. Porque nós somos presos às nossas verdades, aos nossos conceitos. E aí quando tu acha a verdade original, tu te liberta daquela que não era a verdade. Só que o grande ponto desse versículo, pena que não está escrito aqui, é o começo dele. Não é que a verdade vos libertará, é e conhecereis a verdade. Para acessar a verdade e ela nos libertar, nós temos que conhecer. E o que é o conhecer?
É o renovar da mente, é o entender, é o buscar o discernimento sobre as coisas e não simplesmente ser influenciado por elas. É muito mais confortável a gente ser influenciado e só replicar aquilo que a gente ouviu. Mas, por que então, se é tão confortável, a gente vive, às vezes, uma vida, como eu disse, dentro de uma igreja, ou onde quer que seja, crendo em algo, mas que a gente não vive esse algo? Tem alguma coisa errada? Não basta só ouvir. Tem que conhecer a verdade. Ao conhecer de fato a verdade, a gente tem condição de viver a verdade e se libertar. Faz sentido? Então, indo para o final, gente, existe uma vida plena e abundante disponível a todos nós, pois a vida é eterna e perfeita e nós a temos. Voltando lá no início, mente próspera, vida próspera, a vida, ela é perfeita e eterna. O que a gente fala de vida próspera é a nossa situação de vida. É o que eu usei o exemplo de Jacob. Quando ele se desconectou da situação de vida, da própria vida, ele entendeu a vida dele. A vida é perfeita e eterna. Ela é muito anterior a nós e ela vai continuar a nós. Nós, quando eu digo, esse corpo e essa mente. Então a vida é eterna e é perfeita. O que a gente tem problemas, e às vezes nem é problemas, é o nosso estágio, né? Num corpo e numa alma, numa mente. Mas a situação de vida não é a nossa vida. A vida é perfeita e eterna. E nós temos ela. Todos nós temos ela. E às vezes a gente se perde no conceito do tempo, né? A minha vida aqui. A nossa vida aqui como corpo e alma tende a nada porque, se tu comparar ao que é eterno. Então a vida é perfeita. Não adianta a gente... É problemático falar sobre isso dessa forma sem entrar, mas não adianta a gente estar depressivo, ou ansioso, ou triste com a vida. É só um estágio da vida, não é a vida. É o que eu estou sentindo da vida, mas a vida é perfeita, ela vai continuar. A gente vai morrer, ela vai continuar, é eterna. Isso muda muita coisa, né? E o que nos impede de acessá-la, né? Nós mesmos. A nossa identificação com aquilo que acreditamos que somos, sabemos e fazemos. O Jacob fala muito do falso eu, né? E Cadu e a Mandi falam que é a nossa autoimagem. Enfim, tem vários conceitos sobre a mesma coisa. Freud fala que é o nosso ego. É aquilo que a gente acha de nós mesmos. Eu sou assim, eu sou assado, eu faço isso, isso, aquilo. Quando a gente cria isso, a gente se aprisiona isso. A gente não consegue sair disso. Porque a gente vive a maior parte do tempo no automático. Automático fazendo o quê? Aquilo que eu sou, aquilo que eu me identifico. E isso vai fazer eu continuar sendo quem eu sou. Por isso que é tão difícil mudar. E sem discernimento, sem consciência, passei um treinamento inteiro sem falar de consciência. Mas a consciência é essa percepção, esse estado de presença de conseguir analisar a mim mesmo. E aí a gente consegue mudar. Senão, nós somos sempre uma repetição do que a gente é, do que a gente acha que é. Os padrões comportamentais? Tudo uma repetição. Mas a gente não é... Já que tu falou nisso, me lembrou do assunto polêmico, mas vou falar. Quando eu ouço, por exemplo, sobre perfil comportamental. O que é um perfil comportamental? Eu estou analisando o comportamento de alguém. Tu é isso, isso, isso. Eu estou assim. As características daquilo que eu faço, geralmente, são essas. E tem alguns similares. Mas eu não sou isso. Não posso me identificar com isso. Porque eu posso mudar isso. E ao me identificar com esse perfil, eu estou validando esse perfil e me aprisionando a ele. Como que eu vou mudar? Se eu sou reativo, eu sou isso, eu sou assim, eu vou continuar sendo. Porque eu estou dizendo para mim, eu sou.
Mas eu não sou isso. Eu estou assim porque eu fui configurado assim, mas eu não preciso continuar assim. Quando a gente entende isso, a gente, peraí, o que eu quero ser? Eu não sou obrigado a ser aquilo que eu acho que eu sou. Eu posso ser aquilo que eu quero ser. Nossa, isso muda a trajetória. O objetivo dessa mensagem, então, gente. Já falei do Instituto, já falei do propósito disso tudo. Hoje aqui, o objetivo dessa mensagem, eu vou falar agora. E não deixa de ser um início, apesar de eu já vir dar treinamentos nesse sentido há algum tempo. Mas é um marco, é um início de um novo momento, de um novo propósito de desenvolvimento, né? E espero que esse objetivo que eu vou falar agora, ele alcance o resultado que eu espero que ele alcance. E a maior dificuldade que eu vejo em falar sobre isso é porque a gente tem não é o costume, mas acaba sendo automático a gente prestar atenção nas coisas da vida, na situação da vida. Se eu fizesse um treinamento, por exemplo, entenda sua mente e suas emoções para mudar o seu comportamento, alguma coisa nesse sentido, pouca gente viria. Aqui vocês vieram porque são obrigados, trabalho aqui, né? Mas se fosse externo, pouca gente se atrai. Por quê? Porque a gente olha para o resultado. Se eu botasse lá 7 passos para ficar milionário, um monte de gente ia ver. Porque a gente olha o quê? Para o resultado. Olha para a fórmula mágica. Olha para o problema. Cara, estou sem dinheiro. Um exemplo, né? Que é muito comum e que gera muitos outros problemas. Estou sem dinheiro. Eu preciso ir a algum lugar que vão me ensinar a ganhar dinheiro. Mas o dinheiro não é o seu problema. É a falta dele. Ou como lidar com ele. Mas não é indo atrás de dinheiro que a gente ganha dinheiro. Não é esse o caminho. E a gente está sempre atrás daquilo que vai resolver a minha dor. Só que por que causou essa dor? É tudo uma relação de causa e consequência. A consequência é que tu está sem dinheiro e isso está causando problema. Mas por que tu está sem dinheiro? Quando a gente olha para esse desenvolvimento de mente e emoções, é a causa de tudo que a gente faz e tem de resultado. Não adianta a gente olhar só para as ações, vamos falar sobre o comportamento e resultado. Não adianta, ele é consequência do que eu penso, do que eu sinto. Só que, infelizmente, a grande maioria das pessoas, e eu também me incluía nisso até tempo atrás, a gente sempre quer ir onde ensina a ganhar dinheiro. E não por que tu não ganha dinheiro. Por que a tua mente está programada para ti não ganhar dinheiro, para ti não ser próspero? Por que tu não gera valor? Dinheiro é uma mera ferramenta, é um mero número. O dinheiro em si não tem valor nenhum, mas aquilo que eu faço gera valor, que é percebido em alguém que me dá um valor, que o dinheiro é uma representação desse valor ainda. Então não tem que ir atrás do dinheiro, eu tenho que ir naquilo que gera valor. E como que eu faço isso? Me mudando, gerando mais valor, fazendo aquilo que eu faço de uma maneira melhor. O que eu quero dizer com tudo isso é que é realmente algo muito importante. Todos nós, todas as pessoas precisam disso, porque é o que nos move, é o que molda e causa a consequência que é a vida que a gente tem. Só que a gente não consegue olhar para lá, porque automaticamente a gente sempre olha para o resultado, olha para os problemas, para aquilo que a gente acha que quer. Então, o objetivo é trazer esse discernimento, essa consciência de que se a gente não olhar para dentro, a gente sempre vai viver a consequência externa sem poder nenhum sobre ela. Então, o objetivo é plantar uma semente de transformação para que possamos iniciar um processo de desenvolvimento e maturidade, a fim de acessarmos a abundância em nossas vidas e gerar novas sementes. Isso é um processo de desenvolvimento, de maturidade. Vou assimilando, vou desenvolvendo. E a partir daí, por que gera novas sementes? Estava conversando com o Leandro ali. Cara, ele começou a se desenvolver, a vida dele mudou e quem está em torno começa a mudar. E começa a querer levar isso adiante. Porque se deu certo para mim, mudou minha vida, eu quero que a tua também mude. Isso gera uma comunidade de desenvolvimento. A semente foi plantada da mensagem.
né? O solo é fértil. Vocês são férteis. Quem está ouvindo a mensagem é fértil. Mas se não for regada e nutrida, a semente vai morrer. E morrerá mesmo possuindo grande potencial de se desenvolver e gerar novos frutos, assim como inúmeras outras sementes que recebemos e deixamos morrer ao longo da vida. Isso aqui eu criei hoje, por algum motivo, mas é só a gente lembrar dos treinamentos que a gente foi, tanta orientação, de tanta coisa que a gente já ouviu durante a vida, viu que era bom, a semente era boa, só que a gente não cuidou dela. E ela morreu. Tanto curso que a gente não fez o que tinha que fazer, tanta coisa que a gente sabe que deveria fazer, mas não faz, são as sementes que foram plantadas e não foram cuidadas, e morreram. Então, para encerrar, receba essa semente, cuide dela, faça crescer, gerar frutos e contribua para esse grande plano de semeadura, de prosperidade e abundância. É isso.